Agradecimentos. Promoção TV Gazeta. Parceria Ponto Propaganda. Apoio Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. Realização Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta. Produção Rá-Tim-Bum Produções de Artes. Tenham todos um ótimo festival. O Grupo Tarahumaras participa do Festival Nacional Cidade de Vitória com a obra Oração, de Fernando Arrabal. Arrabal é dramaturgo espanhol, radicado na França desde 1955. Eu fiz a tradução, alguma adaptação do texto e, inclusive, inseri um poema do nosso querido e saudoso Fernando Tatagiba. A peça é simples, são dois personagens que, depois de um determinado evento que a peça relata, eles resolvem fazer uma avaliação, uma reflexão sobre a vida e o que tem, e seus comportamentos até então. Muito simples a peça, e os personagens, de certa maneira, são ingênuos e até infantis, que é uma característica do Fernando Arrabal na sua dramaturgia. Ele coloca o ser humano como ingênuo, no sentido de uma espécie de amoralidade, ou seja, nós não somos bons e nem maus. Nós fazemos o bem ou o mal de acordo com as circunstâncias e de acordo com a nossa capacidade de compreender a existência. Não preciso falar muito da obra, porque eu acho que ela se basta. Mas posso dizer um pouco da importância desse dramaturgo hoje, Fernando Arrabal. Além de ser é praticamente o único sobrevivente dos grandes avatares da modernidade, como o surrealismo, o postismo, a patafísica, o absurdo. Então, ele tendo participado de todos esses movimentos, não são movimentos meramente estéticos, são movimentos que surgiram de um momento na Europa onde se vivia uma espécie de niilismo por muitos pensadores. Imagina, eles passaram, voltando um pouquinho da primeira metade, assim, a queda da Bolsa de Nova York, que desmontou uma série de discursos de uma sociedade que era ideal, e depois tem o fascismo, o nazismo, a Segunda Guerra. Então é muita coisa. Inclusive o Martin Esslin, ele nomeou alguns dramaturgos de absurdos. Então esse teatro do absurdo, porque o Esslin ele sacou que tinha uma linha, uma espinha dorsal que unia, de certa maneira, esses autores, embora eles sejam muito diferentes entre si. E o Arrabal é considerado também um absurdo. Nenhum deles nunca aceitou essa pecha, mas é o que ficou. Mas esse niilismo, de certa maneira, eu acho que a gente está experimentando hoje, embora nós não tenhamos passado por esses eventos, né, de uma forma direta, como foi o nazismo, o fascismo e a própria Segunda Guerra, mas hoje nós vivemos uma espécie de caos. Então eu acho importante resgatar esse autor para que a gente entenda um pouco desse absurdo. Não o absurdo do teatro, não existe teatro do absurdo. O absurdo é realidade. O que eles chamam de teatro do absurdo é esse teatro que faz um recorte dessa realidade e coloca em cena, para que nós possamos fazer alguma reflexão. Bom, então é um pouco disso que nós queremos resgatar. E lembrando, o Tarahumaras, agora em 10 de outubro, comemorou 33 anos de fracasso e resistência. E agradecemos ao festival por nos dar essa oportunidade
de contribuir com essa obra, para que possamos fazer uma reflexão sobre o teatro que fazemos. Não só o Tarahumaras, mas o que nós estamos produzindo, né, no Espírito Santo. E o que é desse teatro que tem uma contribuição para a gente fazer uma avaliação, para a gente compreender um pouco a realidade e o que está por trás desses discursos todos que hoje nos condicionam a quase meros espectadores e passivos diante dessa realidade. Então, é isso que eu acho que o teatro pode, de alguma maneira, contribuir. No mais, eu desejo e convido a todos que sejam convivas nessa experiência e merda para nós.
hoje em diante seremos bons e puros. De hoje em diante seremos bons e puros. Nós? Sim? Acho que não vamos poder. De certa forma você tem razão. Mas nós podemos tentar. E como podemos tentar? Cumprindo a lei de Deus. Como assim? Ué, podemos tentar cumprindo a lei de Deus. Mas há muito ele tem me esquecido. Há muito ele tem me esquecido também. Então, como podemos tentar? Você quer dizer para saber o que é bom do que é mal? Sim, claro. Como vamos saber o que é bom e o que é mal? Eu comprei um livro que fala sobre isso. Que livro é esse? É a Bíblia. E acha que só isso basta? Sim, no nosso caso bastará. E acha que assim seremos santos? Aí também já é demais. Não podemos exagerar. Mas pelo menos podemos tentar. Assim a nossa vida vai ser muito diferente. Sim, muito diferente. Talvez assim não nos aborreceremos como o que acontece agora. Claro! E ademais será muito bonito. Tem certeza? Sim. Diante da palavra de Deus, conheceremos todos os caminhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então lê pra mim um pouco do livro. Estou curiosa. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Que bonito! Sim, realmente, muito bonito. E Deus disse que haja luz. E a luz foi. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. A noite nasceu na manhã seguinte e isso foi o primeiro dia. Que impressionante. Quer dizer que assim começou tudo? Sim, assim começou tudo. Vê como é tão simples e tão bonito? Sim. A minha veio explicado de uma forma muito mais complicada. Ah, você quer dizer o que diziam sobre o cosmos? Sim. Ah, a mim também. E também sobre a evolução. Ah, que coisa. Ainda bem que você comprou esse livro. Leia-me um pouco mais. Deus fez o homem de barro e assoprou em seu nariz um espírito de vida. E o homem se converteu em um ser vivente. Mas e como nasceu a mulher? A mulher? Deixe-me ver. Ah, está aqui. Então, Deus fez dormir profundamente o homem. Enquanto estava dormindo, Deus tirou uma de suas costelas. Com o oco que ficou, ele tapou com carne. E com essa costela que havia tirado do homem, Deus fez a mulher.
Então, de agora em diante, nós não poderemos mais dormir juntos? Não. Obviamente que não. Significa que terei que dormir só, então? Sim, de agora em diante, sim. Assim serão as nossas noites. Eu sei que vou sentir muito frio. Não, nada, você se acostumará. E você também não vai sentir frio? Sim, eu também vou sentir muito frio. E dessa forma não brigaremos quando você levar todo o lençol? Claro que não! Sempre tive que abrir mão da vontade em favor da bondade. Foi coisa tão difícil. Sim, eu sei. Foi coisa tão difícil. E nessa nova vida, a gente pode mentir? Não, claro que não. Nem mesmo as pequenas mentiras? Nem mesmo as pequenas mentiras. Devemos ser outras pessoas. E quanto a roubar laranjas da mulher do posto? Tampouco, nem pensar uma coisa dessas. Você também não acha que poderemos ir nos divertir como antes, no cemitério? Nesse caso, eu acho que sim. Porque não poderíamos, né? E também podemos furar os olhos dos mortos, como fazíamos antes? Não, isso não. Não faz parte da ideia de sermos bons. E matar? Também não poderemos? Não, isso não. Significa que vamos deixar que as pessoas continuem vivendo, então? Sim, claro que sim. Eu até entendo, mas é pior para elas. Nós temos uma grande vantagem. Temos o livro que nos ensina sobre tudo. Você não se dá conta do que é ser bom? Sinceramente, não. E você, se dá conta? Para ser sincero, não muito bem. Mas é como eu disse, tem o livro e isso facilita as coisas. Assim vou saber. Você sempre com essa ideia do livro. Sim, sempre. Tudo bem, nós seguiremos o livro. E depois? E depois o quê? Depois de seguirmos o livro e fizermos tudo que ele manda, o que acontecerá? Nós iremos para o céu. Para o céu? Os dois? Se nós dois nos portarmos bem, claro que sim. Ah, sim. Mas e o que faremos no céu? Ora, o que faremos no céu? Nós vamos nos divertir. E nos divertiremos sempre? Sim, nos divertiremos sempre e para sempre. Mas isso não é possível. Como assim? É possível sim, claro que sim. Por que você diz isso com tanta certeza? Porque Deus é todo-poderoso. Ele faz coisas impossíveis, milagres. Assim como remove montanhas, ressuscita mortos, cura doentes e ainda revela mistérios. Vai, continua que tá muito bem. E além do mais, da forma mais simples. Como assim da forma mais simples? Isso não me parece tão simples. Você não vê que ele é todo poderoso e quando ele quer que uma coisa aconteça, a coisa acontece? Também, com todo esse poder, eu, no seu lugar, faria o mesmo. Vejamos o que diz a Bíblia. A Jesus, o Filho de Deus, foi levado um cego para que o curasse.
Jesus pôs saliva em seus olhos e lhe perguntou: vês algo? O cego olhou por alguns instantes e respondeu: vejo os homens, vejo também as árvores como se andassem. Imediatamente Jesus pôs de novo sua mão sobre seus olhos. O cego viu claramente e foi curado, distinguia perfeitamente a distância. Caramba! Que bonito! Está vendo agora? Ele disse que devíamos ser bons. Então, eu e você seremos bons. E ele disse que deveríamos ser como crianças. Aí parece exagero. Sermos bons tudo bem, mas o que isso tem a ver com sermos como crianças? Quer dizer que sermos puros como crianças e vivemos a nossa ingenuidade. E aí sim entenderemos o mundo. E aí sim, puros como crianças. Ai, que difícil tudo isso. Mas nós tentaremos. Por que você pegou essa mania agora? Na verdade, é porque eu me canso. Só por isso? Também estive pensando no que fazíamos até agora e cheguei à conclusão de que era muito feio. É, pode até ser. Mas e esse de céu? Como será? Se mudarmos de vida, é o lugar para onde iremos depois de mortos. Caramba! Mas tão tarde? É, meio tarde, né? E não se pode mesmo ir antes? Não. Desse jeito perde a graça. É, eu sei, essa é a pior parte. Mas e depois? O que faremos no céu? Cora, eu já lhe disse, nós vamos nos divertir. Ah, eu sei que já disse, mas eu queria ouvir outra vez. Me parece impossível. E lá, nós seremos como os anjos. Ai, como os anjos. Mas como os bons ou como os outros? Claro que é como os bons. Os outros não estão no céu. Os outros são demônios. Eles estão no inferno. Verdade? E o que fazem lá? Eles sofrem muito. Se queimam, se agonizam. Como é diferente. Mas por que esses anjos estão no inferno? Porque esses anjos foram muito maus e se rebelaram contra Deus. Por que fizeram isso? Por orgulho. Eles queriam ser mais que Deus. Que exagerados. Sim, muito exagerados. É claro que nós nos contentaremos com muito menos, não é? Ai, olha que eu já tô muito afim. Quero ser boa logo. Sim. Agora mesmo começaremos. Imediatamente. Assim? Sem mais? Sim. Assim, sem mais nem menos. O problema é que ninguém vai se dar conta. Claro que vai. Deus vai se dar conta. Tem certeza? Sim. Deus vê tudo. Inclusive, vê quando urino? Sim, inclusive. A partir de agora eu vou sentir muita vergonha. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele escreve com letras de ouro, num livro muito bonito, as coisas boas que fazemos. E num livro muito mau,
com a letra muito feia, os nossos pecados. Eu quero ser boa. Quero que escreva sempre com letras douradas e uma bela caligrafia. Não se deve ser boa só por isso. E pelo que mais? Pela felicidade. Felicidade? Que felicidade? Ora, por ser feliz. Quer dizer que eu também posso ser feliz com isso de ser boa. Sim, também. Mas será que essa felicidade existe mesmo? Sim, é claro. É o que dizem. Mas e das coisas que temos feito antes? Como fica? Você quer dizer das coisas que temos feito de mal. Sim. Isso nós teremos que confessar. Confessar tudo? Sim, tudo. Então, também terei que contar que você tira minha roupa para que seus amigos se deitem comigo? Sim, também. E também devemos contar que temos matado? Sim, também. Na verdade, não deveríamos tê-lo matado. Somos muito maus. Temos que ser bons. Mas nós o matamos pelo mesmo. Como assim, pelo mesmo? Sim, nós o matamos para nos divertir. Sim. E o pior é que com isso não nos divertimos mais que um momento. Será que com essa de sermos bons não acontecerá o mesmo? Não! Com esse novo jeito de viver, é muito mais completo. Mais completo? E mais bonito. E mais bonito? Sim! Você sabe como nasceu o Filho de Deus? Aconteceu faz muitos anos. Nasceu num portal muito pobre de Belém. E como não tinham dinheiro para a calefação, uma vaquinha e um burrinho esquentavam com o bafo que lhes jogavam. E além disso, como a vaquinha estava muito contente de servir a Deus, ela fazia mu, mu, e o burrinho relinchava. E a mamãe do menino? A mamãe do menino, que era mãe de Deus, chorava e seu marido a consolava. Que interessante. Isso me agrada muito. Sim, a mim também. Mas e depois? O que aconteceu com o menino? Aconteceu que o menino não disse nada, apesar de que era Deus. E por isso, como os homens eram muito maus, quase não lhe deram de comer. Ô, gente, coitadinho. Mas um dia, num reino muito distante, uns reis que eram muito bons viram uma estrelinha pendurada no céu que se movia. Eles a seguiram. Quem eram esses reis? Eram Belchior, Gaspar e Baltazar. Ah, o dos brinquedos e dos sapatos. Sim. E eles vinham seguindo a estrelinha. E vinham seguindo até que um dia chegaram ao portal. E então presentearam o menino com tudo que havia em seus camelos. Muitos brinquedos, balas de morango, caramelo, tutti-frutti e chocolate. Ah, já havia quase me esquecido. Também lhe presentearam com ouro, incenso e mirra. Que coisa maravilhosa. Sim, e o menino ficou muito contente. E seus papais também. E também a vaquinha e o burrinho. Mas e depois? O que aconteceu? Depois, aconteceu que o menino ajudou seu pai, que era carpinteiro, a fazer mesas e cadeiras. E como era um menino muito bom, sua mãe lhe dava muitos beijos e lhe fazia muitos carinhos. Que menino tão diferente. Não era para menos, era Deus.
Sim, é verdade. O bom mesmo é que, até então, ele não tinha feito nenhum milagre para comer melhor ou para ter roupas caras. Até aí tudo bem, mas conta logo, como foi depois? Depois, ele se fez homem e o mataram. O crucificaram com cravos nos pés e nas mãos. Você se dá conta? Quanto mal lhe faziam. Sim, muito mal. E ele chorava muito? Não, ele se continha. E para maior escárnio, eles o colocaram crucificado entre 2 ladrões. Dos bons ou dos simpáticos? Dos maus, dos mais maus que haviam. Os 2 piores que haviam na época. Isso sim é que está mal. Sim, depois acabou que um ladrão era melhor de conversa. Não um cara trapaceiro. Como assim, trapaceiro? Sim, ele trapaceou fazendo que acreditassem que era mal. Mas depois acabou que era bom. Mas e depois? O que aconteceu? Depois, Deus morreu na cruz. Nossa... Verdade? Sim, mas ele ficou morto por pouco tempo e no 3º dia ressuscitou. Ai, aí sim! E com isso, todos se deram conta do que o que ele dizia era verdade e que ele era Deus. Eu quero ser boa! Eu também. Imediatamente! Sim, imediatamente. Eu quero ser boa e fazer o bem como o menino que nasceu no portal. Eu também. Mas e como faremos para passar o tempo? Usaremos todo o nosso tempo possível fazendo coisas boas. Todo o tempo? Bom, quase todo o tempo. E no resto do tempo? Podemos gastá-lo indo à casa de feras, ao zoológico. Para ver a coisa do macaco? Não, isso não. Para irmos ver as pombas e as galinhas. E o que mais podemos fazer? Podemos tocar a flauta.
Tocar a flauta. Sim. Gostou? Sim. Ai. Mas será que isso também não é mal? Não. Pelo menos eu acho que não. Mas e como faremos para sermos sempre totalmente bons? Você verá. Por exemplo, se vemos que alguém se incomoda com algo que fazemos, pois bem, não faremos mais. Se vemos que alguém gostaria que nós fizéssemos alguma coisa para ele, nós vamos e fazemos. Se vemos que um pobre, velho, paralítico não tem a ninguém, nós vamos a visitá-lo e a cuidar dele. Nós não o matamos? Não, Pobre velho. mas você não se dá conta que matar já não se pode? Ah, sim. Continue. O que mais podemos fazer para sermos bons? Bem, há muitas coisas que podemos fazer para sermos bons. Por exemplo, se vemos que uma mulher carrega um grande peso, nós vamos ajudá-la e carregamos para ela. Se vemos que se comete uma injustiça, nós vamos e a desfazemos. Também tem a ver com as injustiças? Sim, também. Caramba! Que caras tão importantes nós vamos ser. Sim, muito importantes. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi muito bem. Como vamos saber o que é uma justiça ou uma injustiça? Isso não será um problema. Nós a calcularemos a olho. Vai ser muito cansativo. Sim. Vai ser como tudo. E no fim, acabaremos nos entediando também. Mas nós o tentaremos.
Nasceu. No portal de Belém? Na estrebaria? Não, não foi numa estrebaria. Foi num lugar muito pior. Foi num beco abandonado, coberto por chapas de zinco e um caixote velho de latas de sardinha, onde a mãe colocou a magra cabeça entre as dores do parto. Nasceu. E a vaquinha e o burrinho? O esquentavam com o bafo que lhe jogavam? Não. Nasceu entre os desperdícios, sujos e usados, perto de um velho mercado. Perto de um velho mercado? Sim, entre as porcarias. Muito pior que numa estrebaria. E sua mãe? Era Virgem Maria? Não. A mãe não era virgem nem se chamava Maria. A mãe era uma tal de Rosa, uma rosa que floriu e pariu no meio das mercadorias. Talvez fosse uma prostituta de feira, cheia de doenças venéreas, ou talvez fosse uma menina qualquer, que perdeu a pureza para um bêbado qualquer, numa noite escura e insignificante como outra qualquer. Nasceu. E sua mãe? Chorava e seu marido a consolava? Não. Nasceu e gemeu porque nasceu. Nasceu, mas a mãe morreu. Entre um gemido e um beijo na criança suja e fétida, como o lixo ao lado do velho mercado. E seu pai? Era o carpinteiro José? Não, o pai não era carpinteiro e nem se chamava José. Ninguém sabe quem foi nem como foi. Talvez fosse um bêbado ou um marginal qualquer. Talvez fosse um ladrão de feira que numa segunda-feira estivesse desesperado. Ou talvez fosse um patrão qualquer que depois de feito abandonou a rosa murcha num beco abandonado. Ninguém sabe quem foi nem como foi. Só se sabe que nasceu, pálida, esquelética, entre o lixo do mercado, num beco abandonado. Nasceu. E o que aconteceu com ele? Cresceu, ficou famoso e depois foi crucificado? Não. Ele não pôde crescer, não ficou famoso e nem morreu crucificado. Foi apenas mais um João. Filho de João, filho de João.